Olá a todos, me chamo Adalton Fonseca e todo o acontecido que será contado através desse canal veio acontecer em minhas terras, que fica lá pras bandas de Goiás, terras às quais meu avô deu vida novamente. Tão logo meu avô adquiriu as terras que tanto almejava, muitas pessoas que o conheciam o taxaram de louco. Também o criticaram por ter comprado um lugar que era apenas um grande chapado de terra. Para qualquer lugar que se olhasse, a única coisa que se via era uma vasta imensidão de terra improdutiva, terra morta, terra inapropriada para o plantio. E dependendo do lugar para onde se olhava, não existia nem mato. Para muitos, meu avô era louco de ter economizado por uma vida toda e já com a idade bastante avançada, acabar investindo em terras onde nem o mato vingava. Mas mesmo com tantas lutas que ele acabou encontrando naquele lugar, ele não desistiu e transformou aquelas terras improdutivas em um grande paraíso familiar. Minha mãe nos conta que tão logo aquelas terras passaram para seu falecido pai, se quisesse encontrá-lo, era só ir até sua propriedade. Nem na casa ele parava mais. Meu avô não saía daquele lugar. Sempre com uma enxada nas costas, lá estava ele, carpinando e desmanchando os montes de terra, e também com pinzeiros que tinha aos montes por todo lugar que se olhava. E foi depois de um bom tempo trabalhando para cercar todo aquele lugar, e também construindo a casa que a família passaria a morar, que muitas coisas estranhas começaram a acontecer naquele lugar. Coisas do tipo o vento soprar somente em um lugar. Também por muitas vezes, minha mãe nos conta que era possível sentir que estavam sendo observados, isso fosse durante o dia ou a noite. Mas para todos os cantos que se olhava, a única coisa que era possível enxergar era um pó de um tom avermelhado que se misturava ao ar. Depois de tanto tempo, as noites já não eram mais tranquilas. Por muitas vezes minha família já estava dormindo, quando eram surpreendidos por gritos horríveis que cortavam a noite. Também era possível ouvir passos pela casa, portas rangindo e móveis sendo arrastados. Essas coisas eram coisas que acabaram se tornando comum de se ouvir. Esses tipos de coisa, diz minha mãe, que não abalavam meu avô. E quando a família chegava até ele e comentava sobre esse assunto, a única coisa que ele falava para todos era que tinha que ter medo dos vivos e que os mortos não faziam mal a ninguém. Ele não se importava com o fato daquele lugar apresentar o que a minha avó chamava de manifestação maligna. Com isso, a sua rotina de trabalho continuava durante o dia e por muitas vezes durante a noite. E foi em uma dessas noites que meu avô acabou passando por um grande susto. Depois de um dia cansativo de trabalho, a tarde já vinha se dissipando e logo a noite tomaria conta de todo aquele lugar. E foi exatamente no momento em que meu avô decidiu parar com o que estava fazendo que ele começou a caminhar até um velho paiol construído com madeiras velhas por ele mesmo. Ele também acabou percebendo que tão logo entrou naquele lugar, alguma coisa começou a se movimentar na parte de trás. Além do cheiro muito forte de carniça, minha mãe fala que também era possível ouvir o que andava atrás do paiol. Parecia ser um animal de passos pesados, e sua respiração parecia ser lenta. Aquilo se esfregava por toda a parede de trás, parecendo saber que meu avô estava lá dentro. Não sabendo do que se tratava, meu avô agarrou uma de suas foices e bem devagar caminhou em direção à porta. E antes mesmo
De ir até o fundo do paiol, ele viu uma enorme sombra negra sair correndo lá de trás. Até mesmo ele, que não se espantava com esse tipo de coisa, com o susto que levou, acabou tostaveando para trás. E quando chegou perto da porta novamente, ele acabou reparando que o que saiu de trás do paiol corria como uma pessoa. Seu corpo era curvado para a frente e seus braços eram tão longos que suas mãos quase encostavam no chão. E por um pequeno momento, antes de sumir na escuridão, aquele ser parou e se colocou sobre as quatro patas. Então soltou um forte uivo que cortou a noite. Até onde se sabe, meu avô contou que tinha batido de frente com o próprio diabo. Então minha avó e minha mãe, que nessa época ainda era uma criança, o perguntaram se ele tinha ouvido aquele uivo. Então ele contou que ouviu e viu o que uivou daquela forma. E para o espanto de minha avó e minha mãe, ele falou que era um lobisomem. Essa criatura passou a visitar as terras de minha família e por muitas vezes meu avô, minha mãe e minha avó eram acordados durante as madrugadas, pois era possível ouvir que do lado de fora da casa a criatura andava por todo o terreno. E por fim, por muitas vezes, começou a forçar a porta. A família já não tinha mais paz durante as noites, pois sempre acreditavam que a qualquer momento aquela criatura colocaria a porta abaixo. Então, quando foi uma noite fria e chuvosa, todos foram surpreendidos durante a madrugada. A criatura se jogava sobre a porta, tentando entrar na casa, e não conseguindo, desistiu dos ataques. Por um pequeno momento, tudo ficou em silêncio. Meu avô e minha avó acreditavam que a criatura tinha se retirado de suas terras, mas não demorou muito para que fosse possível ouvir os gritos de minha mãe e também fortes batidas sobre a parede do quarto que ela dormia. Enquanto meu avô correu até o quarto para tirar minha mãe de lá, minha avó foi até a cozinha da casa e ela tinha por costume deixar algumas madeiras queimando em um fogão a lenha. E sobre a chapa do fogão havia chaleiras e um tacho com água. Àquela altura, a única coisa que poderia ser feita era tentar afugentar aquela criatura com água fervente. Então minha avó foi até o quarto com aquela panela, e quando a criatura passou a se esfregar abaixo da janela do quarto, minha avó se aproximou da janela e fez sinal com a sua cabeça para que meu avô abrisse a janela. Foi então que naquele momento minha avó derramou sobre a criatura toda aquela água quente. Minha mãe conta que viu aquele ser rolando de dor sobre as poças de lama que se formaram pelo terreno. Diz ela que aquele ser gritava muito, e antes de correr e se perder na escuridão da noite, ela também viu aquele ser se colocar em pé e por um pequeno momento ficar lá parado em meio à chuva, somente observando a minha mãe. Bastou um olhar na direção de meus avós para que no momento em que minha mãe retornasse a olhar na direção da criatura, ela viesse a notar que a fera já não estava mais lá. Depois de todo esse ocorrido, a criatura já não visitava mais nossas terras. E depois de alguns anos, meu avô infelizmente acabou falecendo.